Meu nome é Sofia Almeida, tenho 34 anos e nunca pensei que estaria sentada no escritório luxuoso de um advogado descobrindo que meus pais haviam me excluído completamente do testamento. A cadeira de couro parecia fria enquanto eu encarava o documento, percebendo que tudo ia para meu irmão, Marcos. Anos de apoio financeiro e emocional, tudo apagado em um texto jurídico preto no branco. A traição cortou mais fundo do que eu poderia imaginar. Antes de contar sobre a decisão que mudou minha vida naquele dia, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar esta jornada em que finalmente decidi me defender. Cresci em uma família de classe média alta em São Paulo, onde as aparências significavam tudo. Meus pais, Helena e Tomás Almeida, eram donos de uma pequena rede de empórios gourmet que ia moderadamente bem. Eram empresários respeitados em nossa comunidade, sempre sorrindo em público enquanto exibiam sua família perfeita. Mas por trás das portas fechadas, as coisas eram muito diferentes, especialmente na forma como tratavam seus 2 filhos. Marcos era 5 anos mais velho que eu, e desde minhas primeiras lembranças, ele era o filho de ouro. Nada que ele fazia era errado aos olhos dos meus pais. Quando ele tirava notas medianas, eles comemoravam como se ele tivesse ganhado um prêmio Nobel. Quando ele mostrava o menor interesse nos negócios da família, meu pai sorria com orgulho, já imaginando seu filho assumindo o legado. Minha mãe preparava suas comidas favoritas, passava suas roupas e dava desculpas por seu comportamento quando ele aprontava. Minha infância consistiu em viver à sombra de Marcos. Ainda me lembro de trazer para casa meu primeiro boletim só com notas 10, na 3ª série, quase explodindo de empolgação para mostrar aos meus pais. Mamãe olhou brevemente antes de dizer: "Que bom, Sofia. Você viu que o Marcos entrou para o time de futebol?" Esse foi o padrão durante toda a minha infância. Minhas conquistas eram notas de rodapé, enquanto as realizações mais básicas de Marcos eram manchetes. Quando Marcos se formou no ensino médio, meus pais lhe deram um carro novo. Era um Jeep Renegade vermelho brilhante que ele estava de olho há meses. Lembro-me de pensar que, quando chegasse a minha formatura, eu finalmente ganharia algo semelhante. 4 anos depois, quando me formei como a melhor da turma, recebi um cartão com um vale-presente de dar R$ 250 para uma livraria. Quando perguntei sobre um carro, meu pai zombou. "Não podemos nos dar a esse luxo, Sofia. A faculdade já é cara o suficiente." Falando em faculdade, Marcos recebeu apoio financeiro total dos nossos pais. Eles pagaram por sua mensalidade em uma universidade particular de ponta, moradia, alimentação, livros e ainda lhe deram uma generosa mesada. Quando ele festejava mais do que estudava e quase foi reprovado no 2º ano, eles contrataram tutores caros para ajudá-lo. Enquanto isso, comecei a trabalhar aos 16 anos, economizando cada centavo que podia para minha educação. Eu trabalhava nos fins de semana em uma cafeteria local, depois à noite na biblioteca, equilibrando múltiplos empregos enquanto mantinha minhas notas. Durante o processo de inscrição para a faculdade, me candidatei a todas as bolsas que pude encontrar, sabendo que precisaria financiar a maior parte da minha educação sozinha. Quando mencionei a disparidade em como eles apoiavam Marcos em comparação a mim, minha mãe simplesmente disse: "Marcos precisa de mais ajuda do que você. Você sempre foi tão independente e cheia de recursos." Meu relacionamento com o próprio Marcos era complicado. Quando crianças, sempre houve uma competição não dita que ele sempre parecia vencer sem esforço. À medida que envelhecíamos, sua atitude em relação a mim tornou-se cada vez mais condescendente. Ele criticava minhas roupas, minhas escolhas de carreira, meus relacionamentos, sempre com um ar de quem sabia mais. "Mercado financeiro, Sofia? Sério? Isso é tão chato e convencional?" ele dizia, apesar de ter passado por 3 cursos diferentes na faculdade antes de se decidir por administração de empresas, que ele nunca realmente usou. Ouvi inúmeras vezes em que Marcos se aproveitou da minha boa vontade. Como quando ele pegou meu carro emprestado para o que deveria ser um fim de semana e o devolveu 3 semanas depois com o tanque vazio e amassados misteriosos, ou quando pediu para ficar no meu apartamento por apenas alguns dias após um término, que se transformaram em 2 meses dele comendo minha comida e nunca contribuindo com 1 centavo para as contas. Apesar de tudo isso, continuei a trabalhar duro para ganhar a aprovação dos meus pais. Formei-me com louvor em finanças, consegui um excelente cargo em uma respeitada gestora de ativos e comecei a subir na carreira.
Eu esperava que o sucesso financeiro pudesse finalmente me render o reconhecimento que eu desejava da minha família. Eu comprava presentes atenciosos nos feriados, ligava regularmente e comparecia às reuniões de família, apesar das sutis humilhações que inevitavelmente ocorriam. Eu até tentei me conectar com Marcos em um nível adulto, pensando que talvez nossa dinâmica de infância pudesse evoluir para um relacionamento mais maduro. Eu o convidei para eventos de networking profissional, ofereci conselhos de carreira quando ele estava entre empregos e genuinamente tentei celebrar seus sucessos quando aconteciam. Mas o padrão permaneceu inalterado. Aos olhos dos meus pais, Marcos não podia fazer nada de errado e eu nunca conseguia acertar completamente. Durante um jantar de Natal, logo após eu ter sido promovida a analista sênior, compartilhei animadamente minha notícia. Meu pai assentiu distraidamente antes de se virar para Marcos e perguntar sobre seu último hobby, que na época era fabricar cerveja artesanal em sua garagem. A conversa rapidamente mudou para como Marcos poderia transformar esse hobby em um negócio, com meus pais oferecendo entusiasticamente um capital inicial que eles nunca consideraram investir em nenhum dos meus empreendimentos. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para meu apartamento, percebi que ainda estava correndo atrás de uma aprovação que talvez nunca recebesse. No entanto, algo em mim não conseguia desistir da minha família. Apesar da dor, apesar da injustiça, eles ainda eram meus pais, e Marcos ainda era meu irmão. Famílias eram complicadas, eu dizia a mim mesma. Nenhum relacionamento era perfeito. Então continuei tentando, esperando que um dia as coisas mudassem, que um dia eles me enxergassem. Mal sabia eu que essa dinâmica continuaria até a minha vida adulta, levando à revelação devastadora naquele escritório de advocacia anos depois. Os padrões estabelecidos na infância provariam ser notavelmente resistentes à mudança, e a desigualdade que eu havia experimentado só se aprofundaria com o tempo. Depois de me formar em finanças, rapidamente me estabeleci no setor financeiro. Começando como analista na Hamilton Gestão de Ativos, trabalhei incansavelmente para provar meu valor. Noites, fins de semana, feriados, o que fosse, eu estava lá, fazendo as horas extras que me diferenciavam dos meus colegas. Minha dedicação valeu a pena quando fui promovida a analista sênior em 3 anos, uma trajetória que normalmente levava 5 ou mais anos para outros alcançarem. Aos 29 anos, eu já havia subido para gerente de portfólio, supervisionando milhões de reais em ativos de clientes. Minha reputação por estratégias de investimento astutas e relacionamentos excepcionais com clientes me rendeu bônus substanciais e o respeito de veteranos do setor. Eu havia construído o tipo de carreira com que a maioria dos graduados em finanças sonha, e fiz isso inteiramente por mérito próprio. Enquanto minha vida profissional florescia, mantive laços estreitos com minha família, apesar do favoritismo contínuo. Quando a crise financeira de 2008 atingiu, os negócios dos meus pais sofreram significativamente. As pessoas cortaram itens de alimentação especiais, focando no essencial. Suas lojas, antes movimentadas com clientes dispostos a pagar preços premium por produtos gourmet, ficaram mais silenciosas. As vendas despencaram e eles lutaram para manter as 3 unidades abertas. Uma noite, recebi uma ligação aflita da minha mãe. Sofia, odeio pedir isso, mas estamos com problemas para pagar o financiamento do imóvel este mês. Os negócios estão tão fracos e tivemos que usar nossas economias para manter as lojas funcionando. Sem hesitar, transferi R$25 para a conta deles. Não se preocupem em me pagar de volta agora, assegurei. Concentre-se em estabilizar o negócio primeiro. Essa transferência inicial marcou o início do que se tornaria um padrão de apoio financeiro meu para meus pais. Nos anos seguintes, contribuí regularmente para os pagamentos do financiamento quando os negócios estavam fracos. O que começou como ajuda ocasional gradualmente se tornou uma transferência mensal esperada. Configurei pagamentos automáticos da minha conta para a deles no primeiro dia de cada mês, garantindo que o financiamento nunca atrasasse. Além disso, paguei a dívida do cartão de crédito deles 2 vezes quando se tornou esmagadora, valores que totalizaram mais de 100 mil. Durante esse mesmo período, Marcos passou por suas próprias dificuldades financeiras. Depois de deixar seu terceiro emprego em 2 anos devido a conflitos de personalidade com a gerência, ele se viu incapaz de pagar o aluguel de seu apartamento.
Mais uma vez, eu intervi, cobrindo seu aluguel por 4 meses enquanto ele procurava a oportunidade certa. Essa oportunidade certa aparentemente demorou bastante para ser encontrada, já que ele permaneceu desempregado por quase 1 ano, durante o qual continuei a fornecer assistência financeira. É apenas temporário, ele me garantiu. Assim que eu me reerguer, te pago de volta com juros. Esse pagamento nunca se materializou e depois de um tempo os empréstimos não foram mais mencionados. Tornou-se mais um item na crescente lista de injustiças que escolhi ignorar em prol da harmonia familiar. O período mais desafiador veio quando meus pais tiveram problemas de saúde com meses de diferença. Meu pai sofreu um infarto leve, seguido pelo diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial da minha mãe. As contas médicas, mesmo com o plano de saúde, eram substanciais. Meus pais enfrentaram coparticipações, franquias e tratamentos não totalmente cobertos. Sem reclamar, entrei em cena mais uma vez. Paguei pelo melhor cardiologista para meu pai e garanti que minha mãe tivesse acesso aos melhores oncologistas para seu tratamento. Quando meu pai precisou de um medicamento especializado não coberto pelo plano, eu cobri o custo mensal de 5.000. Quando minha mãe precisou de cuidados pós-cirúrgicos, contratei uma enfermeira particular para ajudá-la em casa. Durante essas crises médicas, Marcos fazia aparições ocasionais no hospital, trazendo flores ou tirando fotos para o Instagram, parecendo preocupado ao lado da cama de nossos pais. Suas contribuições reais para o cuidado deles foram mínimas. Quando surgiam discussões sobre contas médicas, ele convenientemente precisava atender uma ligação importante, ou de repente se lembrava de um compromisso urgente. A certa altura, quando sugeri gentilmente que ele poderia ajudar com algumas das despesas, ele pareceu genuinamente surpreso. "Mas você ganha muito mais dinheiro do que eu", respondeu ele. "Isso é muito mais fácil para você." O fato de ele ter postado recentemente fotos de suas férias de luxo em Bali parecia irrelevante para ele. Meus pais, por sua vez, nunca pareceram notar ou reconhecer a disparidade em nossas contribuições. Eles me agradeciam pela ajuda. Mas na mesma frase se maravilhava com o fato de Marcos ter dirigido 2 horas para visitá-los ou ter trazido comida do restaurante favorito deles. O valor monetário e o sacrifício envolvidos em nossas respectivas contribuições nunca entraram na equação. Toda essa assistência financeira impactou minha própria vida significativamente. Eu estava economizando para a entrada de um apartamento no desejado bairro dos Jardins, em São Paulo. À medida que os fundos que eu havia destinado para minha futura casa eram redirecionados para despesas familiares, adiei meus planos de comprar um imóvel repetidamente. Em vez do espaçoso apartamento de um quarto com vista para o parque que eu tinha em mente, permaneci em meu modesto apartamento alugado em uma área menos nobre. Eu também reduzi as despesas pessoais. A viagem à Patagônia, que eu planejava há anos, permaneceu apenas um item na minha lista de desejos. Reduzi minhas contribuições para a previdência privada para liberar fluxo de caixa para emergências familiares. Roupas de grife, jantares finos e outros luxos que meu salário tecnicamente poderia pagar tornaram-se mimos ocasionais em vez de indulgências regulares. A tensão não era apenas financeira. A preocupação constante com a saúde e os negócios dos meus pais, combinada com a frustração de ver Marcos contribuir tão pouco enquanto era tão elogiado, cobrou um preço emocional. Desenvolvi insônia, rangendo os dentes à noite, enquanto me preocupava com as necessidades de todos, menos as minhas. Minhas poucas amigas próximas notaram as olheiras, a perda de peso, a maneira como meu sorriso não alcançava mais meus olhos. Você não pode continuar se incendiando para manter os outros aquecidos. Minha melhor amiga, Lara, me alertou durante um de nossos cafés. Sua família está se aproveitando da sua generosidade e isso não é sustentável. Eu descartei suas preocupações com um aceno praticado. Eles são minha família, eu disse, como se essa única palavra explicasse e justificasse tudo. Eles fariam o mesmo por mim se eu precisasse. Olhando para trás agora, me pergunto se eu realmente acreditava nisso ou se estava simplesmente tentando me convencer.
Apesar de todas as evidências em contrário, eu me apeguei à crença de que meus sacrifícios seriam eventualmente reconhecidos e retribuídos, que meus pais um dia olhariam para mim com o mesmo orgulho que direcionavam a Marcos, que meu irmão amadureceria e se tornaria alguém que apreciava meu apoio e o retribuía. Seria necessária a chocante revelação no escritório do advogado para finalmente destruir essas ilusões e me forçar a confrontar a dolorosa verdade sobre a dinâmica da minha família. Foi numa manhã fresca de outono que recebi a ligação que mudaria tudo. Eu estava na minha mesa revisando relatórios trimestrais de investimentos quando meu celular vibrou com um número local desconhecido. Normalmente, eu poderia ter deixado ir para a caixa postal, mas algo me impeliu a atender. É a Sofia Almeida? A voz era profissional, comedida. Sim, sou eu, respondi, já mudando mentalmente do modo de trabalho para o que quer que essa chamada pudesse exigir. Bom dia, senhorita Almeida. Aqui é Ricardo Matos, do escritório Matos, Schneider e Associados. Sou o advogado de seus pais. Eles atualizaram recentemente o testamento e os planos de sucessão. E há alguns assuntos que eu gostaria de discutir com você pessoalmente, se possível. Uma onda de inquietação passou por mim. Está tudo bem? Meus pais estão bem? Sim, eles estão bem, ele me assegurou. Isso é apenas um procedimento padrão após mudanças significativas nos documentos de planejamento sucessório. Você estaria disponível para vir ao nosso escritório esta semana? Agendei uma consulta para a tarde seguinte, remarcando várias reuniões com clientes para conseguir um horário. Durante o resto do dia e na manhã seguinte, a curiosidade e a ansiedade lutaram dentro de mim. Por que meus pais haviam atualizado o testamento sem mencionar? Por que o advogado deles queria falar comigo diretamente? Teriam eles finalmente decidido me incluir nos negócios da família de alguma forma oficial? Esse último pensamento acendeu uma pequena chama de esperança. Talvez, depois de todos esses anos provando meu valor no mundo financeiro, eles tivessem reconhecido que eu poderia trazer uma expertise valiosa para seus negócios. Talvez eles estivessem finalmente me enxergando. O escritório de advocacia Matos, Schneider e Associados ocupava o 15º andar de um prédio de vidro e aço no centro de São Paulo. A área de recepção contava com assentos de couro, arte abstrata e arranjos de flores frescas que provavelmente custavam mais do que muitas pessoas gastavam em supermercado em uma semana. Exalava dinheiro antigo e discrição, exatamente o tipo de firma que meus pais selecionariam para cuidar de seus assuntos. Depois de me identificar na recepção, esperei apenas alguns minutos antes que um homem alto, na casa dos 50 anos, se aproximasse com a mão estendida. Senhorita Almeida, sou Ricardo Matos. Obrigado por vir com tão pouco aviso. Ele me conduziu por um corredor até uma sala de conferências, em vez de um escritório pessoal, o que me pareceu incomum, mas não alarmante. A sala tinha uma grande mesa de mogno cercada por 8 cadeiras, embora apenas 2 lugares estivessem arrumados com copos de água, blocos de anotações e canetas. O horizonte do centro da cidade servia como pano de fundo através de janelas do chão ao teto. Por favor, sente-se. Dr. Matos gesticulou para um dos lugares preparados. Ao me acomodar na cadeira, notei uma pasta grossa na mesa à sua frente. O nome dos meus pais era visível na etiqueta. Depois de me oferecer água, que recusei, Dr. Matos pigarreou. Senhorita Almeida, eu a chamei aqui hoje porque seus pais fizeram recentemente mudanças substanciais em seus planos de sucessão. Como advogado deles, senti que era importante que todas as partes entendessem os arranjos atuais. Algo em seu tom fez meu estômago se contrair. Que tipo de mudanças estamos falando? Ele abriu a pasta, removendo vários documentos antes de continuar. Seus pais decidiram deixar todo o seu patrimônio para seu irmão, Marcos Almeida. Isso inclui a residência principal, todos os ativos comerciais relacionados a Delícias Almeida, suas contas de investimento e bens pessoais. As palavras me atingiram como golpes físicos, cada uma aterrissando com uma força estonteante. Fiquei sentada ali, momentaneamente incapaz de falar ou mesmo pensar com clareza. Eu não entendo, finalmente consegui dizer. Deve haver algum engano. A expressão de Dr. Matos continha algo que parecia desconfortavelmente com pena. Receio que não haja engano, senhorita de Almeida. Os documentos são bastante claros e legalmente válidos.
Seus pais estavam em sã consciência quando tomaram essas decisões. Mas por quê? Eles explicaram o motivo? Minha voz soava distante, como se pertencesse a outra pessoa. Ele se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Eles indicaram que acreditam que Marcos requer mais apoio financeiro do que você. Eles mencionaram sua carreira de sucesso várias vezes e expressaram confiança em sua capacidade de se sustentar. A ironia era tão amarga que eu podia sentir o gosto. Meu sucesso, que eu esperava que finalmente ganhasse a aprovação deles, agora estava sendo usado como justificativa para me cortar completamente. Então, por que eu trabalhei duro e me tornei autossuficiente? Estou sendo punida? As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. Eu não caracterizaria como punição. Dr. Matos respondeu diplomaticamente. O planejamento sucessório é uma decisão pessoal e os indivíduos têm o direito legal de distribuir seus bens como bem entendem. Mesmo quando essas decisões desconsideram completamente anos de apoio financeiro fornecido por um dos filhos, retruquei, sentindo o calor subir em minhas bochechas. Ele olhou para suas anotações, claramente desconfortável. Eu entendo que isso deve ser difícil de ouvir. Gostaria de um momento. Balancei a cabeça, determinada a manter a compostura na frente daquele estranho. Não, estou bem. Há mais alguma coisa que eu precise saber? Dr. Matos hesitou antes de continuar. Há mais uma coisa. Seus pais nomearam Marcos como seu procurador para cuidados de saúde e representante legal caso fiquem incapacitados. Outro golpe, outra exclusão. Não apenas eu fui considerada indigna de qualquer herança, mas também não teria voz em seus cuidados médicos ou decisões financeiras se eles se tornassem incapazes de gerenciar seus próprios assuntos. Entendo, eu disse, com a voz anormalmente calma. E Marcos estava ciente dessas mudanças antes de hoje? Um brilho de algo cruzou o rosto do advogado, confirmação suficiente antes mesmo de ele falar. Sim, ele foi consultado durante o processo. Então Marcos sabia de tudo. Provavelmente até incentivou, e ninguém pensou em me mencionar nada até que os documentos estivessem assinados e arquivados. Há mais alguma coisa, Dr. Matos? Perguntei, pegando minha bolsa e me preparando para levantar. Apenas isto, disse ele, deslizando um cartão de visita pela mesa. Se tiver alguma dúvida sobre os aspectos legais da situação, por favor, não hesite em me contatar. Peguei o cartão automaticamente, embora soubesse que nunca ligaria. Qual seria o sentido? As decisões haviam sido tomadas, os documentos assinados. Minha exclusão era completa e aparentemente irreversível. Enquanto descia de elevador para o saguão, senti-me estranhamente entorpecida. O choque inicial estava dando lugar a uma percepção fria e clara de que eu havia me iludido por anos. Todos os meus esforços, todo o meu apoio, todas as minhas tentativas desesperadas de ganhar a aprovação dos meus pais não haviam resultado em nada. No final, eu ainda era a filha menos valorizada, ainda indigna da menor consideração. Ao sair para a calçada movimentada, peguei meu celular e vi 3 chamadas perdidas de Marcos. As notícias viajavam rápido, aparentemente. Ignorei, guardando o celular de volta no bolso enquanto começava a caminhada de volta ao meu escritório. Eu precisava de tempo para processar o que havia acontecido, para entender o que isso significava para meu relacionamento com minha família daqui para frente. Mas uma coisa estava se tornando cada vez mais clara a cada passo. Algo fundamental havia mudado dentro de mim naquele dia, e não haveria como voltar ao que era antes. Depois de sair do escritório do advogado, vaguei pelas ruas de São Paulo por horas, mal percebendo para onde estava indo. Meu celular continuava a vibrar com chamadas e mensagens de Marcos, mas eu não conseguia me forçar a responder. Ainda não. Eu precisava entender o que havia acontecido, dar sentido a essa traição antes de confrontá-lo. Quando finalmente voltei ao meu apartamento naquela noite, encontrei Marcos esperando do lado de fora da minha porta. Ele estava encostado na parede, mexendo no celular, parecendo completamente despreocupado com os acontecimentos do dia. Aí está você, disse ele, como se estivéssemos nos encontrando para um almoço casual. Tentei falar com você o dia todo. Há quanto tempo você sabe? Perguntei, ignorando qualquer cumprimento. Marcos teve a decência de parecer um pouco desconfortável, mas passou rápido. Sobre o testamento? Alguns meses. Mamãe e papai queriam minha opinião sobre alguns detalhes.
E você não achou que eu merecia saber? Destranquei a porta, debatendo se deveria deixá-lo entrar ou não. No final, afastei-me, decidindo que era melhor ter essa conversa em particular do que no corredor. Achei que eles te contariam quando estivessem prontos. Ele deu de ombros, seguindo-me para dentro. Ou que o advogado contaria, o que ele obviamente fez. Pousei minha bolsa e me virei para encará-lo. Por que, Marcos? Por que tudo para você e nada para mim? Ele se jogou no meu sofá, acomodando-se como se fosse o dono do lugar. A maneira casual como ele abriu os braços no encosto do sofá, com as pernas esticadas à sua frente, apenas alimentou minha raiva crescente. Olha, Sofia, simplesmente faz sentido. Você tem essa carreira chique, ganhando um salário de 6 dígitos. Você sempre foi a independente, certo? Sempre tão orgulhosa de fazer tudo sozinha. Seu tom era paternalista, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Eu ainda estou tentando encontrar meu caminho. O negócio precisa de alguém que esteja totalmente comprometido, não alguém que já esteja estabelecido em outro lugar. Então, meu sucesso está sendo usado contra mim, enquanto sua incapacidade de manter um emprego está sendo recompensada? Não consegui esconder a incredulidade da minha voz. A expressão de Marcos endureceu. Essa é uma maneira bem ruim de ver as coisas. Mamãe e papai apenas reconhecem que você não precisa da ajuda deles. Você sempre deixou isso bem claro, não é? Sempre se exibindo com suas promoções e bônus. Me exibindo? Eu estava tentando deixá-los orgulhosos. As palavras explodiram de mim com uma força inesperada. Bem, agora você tem a chance de provar o quão autossuficiente você realmente é, disse ele com um sorriso de escárnio. Não é isso que você sempre quis? Provar que não precisa de ninguém? Eu o encarei, de repente vendo com clareza perfeita na narrativa que ele havia construído, a maneira como provavelmente apresentou aos nossos pais. Em sua versão, eu não era a filha solidária que ajudou a manter a família à tona durante tempos difíceis. Eu era a filha fria e focada na carreira que valorizava a independência acima dos laços familiares, que ostentava seu sucesso para fazer os outros se sentirem inadequados. Você sabe que isso não é verdade, eu disse em voz baixa. Você sabe o quanto eu ajudei mamãe e papai financeiramente ao longo dos anos. Algo brilhou em seu rosto. Culpa, talvez, mas foi rapidamente substituído por defensividade. Eles precisavam de ajuda imediata e você podia fornecer. Isso é diferente de planejamento a longo prazo. Você os incentivou a me cortar completamente? Perguntei, precisando saber quão ativo seu papel havia sido. Marcos levantou-se de repente, menos confortável com a conversa. Eu não te cortei de nada. Eles tomaram suas próprias decisões. Depois de consultar você, insisti. Eles pediram minha opinião e eu a dei, ele admitiu. O negócio precisa de consistência, de alguém que esteja totalmente comprometido. Você fez sua escolha de seguir sua carreira em outro lugar. A audácia de seu raciocínio me deixou momentaneamente sem palavras. Minha escolha de seguir uma carreira foi necessária pelo próprio fato de meus pais terem investido tudo em Marcos e nada em mim. E agora, essa mesma carreira estava sendo usada como justificativa para continuar o padrão. Acho que você deveria ir embora, eu disse, movendo-me em direção à porta. Marcos pegou sua jaqueta, balançando a cabeça como se estivesse desapontado com minha reação. Você sempre leva tudo para o lado pessoal, Sofia. Isso é apenas planejamento sucessório prático, não uma declaração sobre quem mamãe e papai amam mais. Eu quase ri da mentira transparente. Saia, Marcos. Depois que ele saiu, sentei-me no sofá, encarando a parede, tentando processar as camadas de traição. As palavras de Marcos continuavam ecoando em minha cabeça, seu desdém casual por anos de sacrifício, sua suposição presunçosa de que tudo deveria naturalmente vir para ele. No dia seguinte, dirigi até a casa dos meus pais, determinada a ouvir a versão deles da história. Talvez tivesse havido algum mal-entendido, alguma explicação que fizesse sentido em sua decisão. Uma pequena parte esperançosa de mim ainda queria acreditar que eles tinham razões válidas, que não estavam simplesmente me descartando depois de tudo o que eu havia feito. Eles estavam em casa quando cheguei, meu pai lendo o jornal em sua poltrona, minha mãe preparando o almoço na cozinha. A casa confortável deles, com seu gramado bem cuidado e decoração de bom gosto, sempre representou estabilidade para mim. Agora, parecia um território estrangeiro. Sofia, que surpresa agradável, disse minha mãe quando entrei, secando as mãos em um pano de prato.
Não estávamos esperando você hoje. Eu falei com o Dr. Matos ontem, eu disse sem rodeios, sobre as mudanças no testamento de vocês. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. Meu pai baixou o jornal, trocando um olhar com minha mãe. Nós íamos discutir isso com você, disse ele, embora seu tom sugerisse que tal discussão nunca havia sido planejada. Quando? Perguntei. Depois que tudo estivesse finalizado? Ah, espere, já está. Minha mãe suspirou, vindo para essa sala de estar. Sente-se, Sofia. Não há necessidade de ser dramática sobre isso. Dramática? Vocês me excluíram completamente do testamento, consultaram Marcos sobre isso e nem me deram a cortesia de uma conversa. E eu estou sendo dramática por querer uma explicação? Você é uma profissional de sucesso, Sofia, disse meu pai, como se isso explicasse tudo. Marcos precisa do nosso apoio mais do que você. Eu tenho apoiado esta família por anos, retruquei. Quem vocês acham que tem pago metade do financiamento de vocês, coberto suas contas médicas, ajudado a manter o negócio funcionando em tempos difíceis? Outro olhar trocado entre eles. Este mais difícil de interpretar. Nós apreciamos sua ajuda, é claro, disse minha mãe cuidadosamente. Mas isso foi uma assistência temporária durante períodos difíceis. Isso é sobre o futuro, a longo prazo, dos ativos da família. Então, minhas contribuições não contam para nada? Eu estava tentando manter a calma, mas a injustiça de tudo fez minha voz tremer. Estamos orgulhosos do que você conquistou, disse meu pai, embora seu tom carecesse de orgulho genuíno. Você construiu uma vida para si mesma, uma carreira que lhe proporciona segurança financeira. Marcos não teve as mesmas oportunidades ou vantagens. Vantagens? Quase engasguei com a palavra. Que vantagens eu já tive que Marcos não teve? Ele ganhou um carro na formatura, eu ganhei um vale-presente. Ele teve a faculdade totalmente financiada, eu trabalhei em vários empregos, ele teve infinitas segundas chances e resgates financeiros enquanto eu fui deixada para resolver as coisas sozinha. A expressão de minha mãe endureceu um pouco. Você sempre foi tão independente, Sofia, sempre insistindo em fazer as coisas do seu jeito. Marcos entende o valor do legado familiar. Ele quer continuar o que seu pai e eu construímos. O subtexto era claro. Marcos, apesar de suas falhas, era leal à visão da família. Eu, apesar de minhas contribuições, era uma estranha que havia escolhido um caminho diferente. E vocês ainda esperam que eu continue a apoiá-los financeiramente? Perguntei, lembrando das transferências automáticas configuradas da minha conta para a deles. Eles tiveram a decência de parecer um pouco desconfortáveis com isso, mas meu pai se recuperou rapidamente. Assumimos que você gostaria de ajudar sua família, independentemente de questões de herança. É isso que a família faz. A hipocrisia era impressionante. A família ajuda a família, exceto quando se tratava de reconhecer minhas contribuições ou me incluir em seus planos futuros. Quando eu estava saindo, ainda abalada com a conversa, notei um arquivo no escritório deles que estava ligeiramente entreaberto. Algo me impeliu a olhar para dentro, e o que encontrei me deixou gelada. Havia uma pasta documentando meticulosamente cada contribuição financeira que eu havia feito ao longo dos anos, cada transferência, cada conta paga. Ao lado, outra pasta continha documentos de investimento mostrando como eles haviam usado algumas das minhas contribuições, não apenas para despesas, mas para financiar novas oportunidades de negócios para Marcos. Oportunidades que haviam fracassado repetidamente. Fotografei vários desses documentos com meu celular, mal acreditando no que estava vendo. Eles estavam usando sistematicamente meu apoio financeiro para investir no futuro de Marcos, enquanto me excluíam deliberadamente de seu próprio planejamento sucessório. Não era apenas favoritismo. Era exploração calculada. Voltando para casa, o peso total da traição desabou sobre mim em ondas. Anos de memórias voltaram, recontextualizadas por essa nova compreensão. As vezes em que pulei férias para ajudá-los a pagar a folha de pagamento, as contribuições para a previdência que reduzi para cobrir suas despesas médicas, a casa que ainda não comprei porque grande parte de minhas economias foi para manter a casa deles, o negócio deles, a vida deles à tona. E tudo isso enquanto eles planejavam me deixar sem nada, consultando Marcos pelas minhas costas, posicionando-o para herdar os mesmos ativos que eu ajudei a preservar.
A raiva que surgiu em mim, então, foi diferente de tudo que eu já havia experimentado antes. Uma fúria branca e quente que queimou os últimos resquícios da minha necessidade de aprovação deles. No momento em que cheguei ao meu apartamento, uma nova clareza emergiu da fúria. Eu estava operando sob uma ilusão, acreditando que meus sacrifícios seriam eventualmente reconhecidos, que meus pais finalmente me veriam como igual a Marcos, que meu irmão amadureceria e se tornaria alguém digno das vantagens que lhe foram dadas. Nada disso jamais aconteceria. A única pessoa com quem eu podia contar, a única pessoa que realmente valorizaria meu valor, era eu mesma. Era hora de agir de acordo. Na manhã seguinte à descoberta da manipulação financeira dos meus pais, acordei com uma sensação incomum de calma. O choque inicial e a raiva haviam se cristalizado em algo mais duro, mais resoluto. Avisei no trabalho que estava doente pela primeira vez em 3 anos, sabendo que precisava daquele dia para retomar o controle da minha vida. Minha primeira ligação foi para Verônica Ramírez, uma advogada respeitada especializada em direito de família e sucessões. Eu a conheci em um evento de caridade no ano anterior e lembrei de ter ficado impressionada com sua maneira direta. Ela concordou em me ver naquela tarde. O escritório de Verônica era menor e menos ostensivo que o da firma de Matos, mas tinha uma energia que me deixou à vontade imediatamente. Estantes de livros forravam as paredes, cheias de volumes jurídicos e fotos de família. A própria Verônica, uma mulher de olhar perspicaz na casa dos 50 anos, com cabelos pretos com mechas prateadas, ouviu sem interrupção enquanto eu explicava minha situação. Quando terminei, ela se recostou na cadeira, ponderando. Legalmente falando, seus pais estão no direito de distribuir o patrimônio como quiserem, a menos que haja evidência de coação ou incapacidade mental. Eu imaginei, eu disse, meu coração afundando, apesar de já esperar essa resposta. No entanto, ela continuou, as transferências automáticas de suas contas para as deles estão inteiramente sob seu controle, assim como quaisquer contribuições financeiras futuras que você possa escolher fazer ou reter. Então, não há nada que eu possa fazer sobre o testamento em si? Verônica balançou a cabeça. Você poderia contestá-lo após o falecimento deles, mas tais contestações raramente têm sucesso, a menos que haja evidências claras de influência indevida ou capacidade diminuída. Pelo que você descreveu, isso parece favoritismo, que, embora injusto, não é ilegal. O que você faria se estivesse no meu lugar? Perguntei. Ela me olhou pensativamente. Não posso lhe dizer qual decisão tomar sobre seu relacionamento com sua família. Isso é profundamente pessoal. Mas eu a aconselharia a se proteger financeiramente daqui para frente. Sua generosidade foi explorada. Você não tem obrigação de continuar permitindo esse padrão. Saí do escritório de Verônica, com clareza sobre minha posição legal, se não ainda sobre quais ações tomar. Minha próxima parada foi para ver Daniel Paiva, o consultor financeiro que me ajudou a navegar meus investimentos desde que recebi meu primeiro bônus significativo. A reação de Daniel à minha história foi menos contida que a de Verônica. Eles fizeram o quê? Ele exclamou, quase derramando o café. Depois de tudo que você fez. Eu apreciei sua indignação em meu nome. Validou meus próprios sentimentos de uma forma que minha família nunca havia feito. Eu preciso entender exatamente quais compromissos financeiros eu tenho com eles. Expliquei. Do que eu posso legal e eticamente me desvincular? Daniel abriu minhas contas em seu computador. Vamos ver com o que estamos lidando. Na hora seguinte, catalogamos cada conexão financeira entre mim e minha família. As transferências mensais para a conta dos meus pais, que ajudavam a cobrir o financiamento do imóvel, as contribuições anuais para o fundo do IPTU, o cartão de crédito ao qual eu os havia adicionado como usuários autorizados para emergências, os pagamentos automáticos a vários provedores médicos para os remédios do coração do meu pai e os tratamentos de acompanhamento do câncer da minha mãe. O valor total que eu havia contribuído apenas nos últimos 5 anos era impressionante, 1.400 milhões. Ver isso quantificado me deixou fisicamente enjoada. Isso não era ajuda ocasional em tempos difíceis. Era um suporte sistemático que lhes permitiu manter seu estilo de vida enquanto continuavam a favorecer Marcos em seu planejamento a longo prazo. E seus próprios objetivos financeiros? Daniel perguntou gentilmente. O apartamento que você queria comprar? Seu planejamento de aposentadoria?
Eu vinha contribuindo com o mínimo para minha previdência privada em vez do máximo por anos, desviando a diferença para despesas familiares. O fundo para a compra da minha casa mal havia crescido em 5 anos. A viagem internacional que eu sonhava desde a faculdade permanecia apenas isso, um sonho. Eu coloquei tudo em espera, admiti. Daniel assentiu, sua expressão séria. Sofia, você tem sido uma excelente planejadora financeira para todos, exceto para si mesma. É hora de redirecionar essa expertise para onde ela pertence. Juntos, desenvolvemos um plano abrangente. Primeiro, eu cancelaria todas as transferências automáticas para as contas dos meus pais, com efeito imediato. Em seguida, eu os removeria como usuários autorizados do meu cartão de crédito. Então, eu redirecionaria esses fundos para maximizar minhas contribuições para a previdência e acelerar minhas economias para a compra da casa. Para as despesas médicas que pareciam eticamente diferentes dos outros apoios, elaboramos uma abordagem de transição. Eu continuaria os pagamentos por mais 3 meses, dando aos meus pais tempo para providenciar cobertura alternativa ou planos de pagamento. Eu os informaria desse cronograma por escrito, deixando a data final clara. Quanto a Marcos, qualquer assistência financeira a ele cessaria completamente, com efeito imediato, sem mais empréstimos de emergência, sem mais cobrir seu aluguel durante o desemprego temporário, sem mais salvá-lo de suas próprias más decisões. O plano era prático, ético e protegia meus interesses, ao mesmo tempo em que permitia uma transição compassiva em relação às necessidades médicas. Era, nas palavras de Daniel, autocuidado financeiro, não egoísmo. Armada com este plano, voltei para casa e abri meu laptop. Era hora de implementar essas mudanças. Entrei na minha conta bancária e naveguei até a seção de transferências automáticas. Lá estavam eles, os pagamentos mensais que drenavam meus recursos há anos. 9.000 da Alice para a conta conjunta dos meus pais no primeiro dia de cada mês. 2.000 das Alice para a conta da farmácia do meu pai no dia 15, 1.250 para o oncologista da minha mãe no dia 20, 2.500 para o proprietário de Marcos no dia 3, uma adição recente após sua última crise financeira. Eu encarei a tela, meu cursor pairando sobre o botão cancelar para a primeira transferência. Uma vida inteira de condicionamento fez minha mão tremer levemente. Fui ensinada que a família vinha em primeiro lugar, que cuidar dos meus pais e até do meu irmão era minha responsabilidade, especialmente porque eu estava indo tão bem. Cortar esses laços financeiros parecia violar algum código fundamental. Então me lembrei das pastas no escritório dos meus pais. A maneira calculada como eles haviam documentado minhas contribuições enquanto, simultaneamente, planejavam me excluir de seu legado. Os anos de darem meu apoio como garantido, enquanto elevavam os esforços mínimos de Marcos. A exploração disfarçada de obrigação familiar. Cliquei em cancelar na primeira transferência, depois na seguinte e na seguinte. Para os pagamentos médicos, programei para terminarem após 3 meses, como planejado. Para todo o resto, o término foi imediato. Em seguida, liguei para a operadora do meu cartão de crédito e removi meus pais como usuários autorizados. Mudei as senhas de todas as minhas contas financeiras, bem como do meu e-mail e contas de telefone. Atualizei minha agenda de contatos com as informações dos meus pais e de Marcos, movendo-os para uma nova categoria chamada Contato Limitado. À medida que passava por cada etapa da separação financeira, senti uma mistura complexa de emoções. Culpa, certamente, condicionada por anos colocando as necessidades deles em primeiro lugar. Ansiedade sobre como eles reagiriam. Mas também, cada vez mais, uma sensação de justiça, de reivindicar o que era meu, de finalmente estabelecer os limites que deveriam ter existido desde o início. Quando tudo estava feito, sentei-me na minha sala de estar enquanto a noite caía, observando as luzes da cidade se acenderem no horizonte. Pela primeira vez em anos, me permiti imaginar um futuro moldado inteiramente por meus próprios desejos e necessidades. Uma casa de minha escolha, viagens para lugares que eu ansiava ver. Relacionamentos baseados no respeito mútuo, em vez de obrigação e exploração. Não seria fácil. Décadas de dinâmicas familiares não poderiam ser desfeitas em uma única tarde. Haveria confrontos, acusações, tentativas de me puxar de volta para os velhos padrões.
Mas algo havia mudado irrevogavelmente dentro de mim. A filha que havia buscado desesperadamente aprovação, que havia sacrificado sua própria segurança pela harmonia familiar, que havia aceitado menos na esperança de um dia receber mais, essa pessoa se foi. Em seu lugar, havia uma mulher que entendia seu próprio valor, que reconhecia a exploração pelo que era e que estava finalmente pronta para se colocar em primeiro lugar. O que quer que viesse a seguir, eu enfrentaria em meus próprios termos. Na primeira semana após cancelar as transferências, não ouvi nada da minha família. O silêncio era ao mesmo tempo um alívio e inquietante, como a calmaria antes de uma tempestade. Usei o tempo de forma produtiva, visitando apartamentos em bairros que antes considerava fora do meu alcance. Com minhas finanças recém-reivindicadas, opções que eu havia relutantemente riscado da minha lista tornaram-se possibilidades viáveis. Apaixonei-me por uma unidade no 10º andar de um prédio industrial convertido. Tinha paredes de tijolos aparentes, pé direito de 4 metros e janelas que banhavam o espaço em luz natural. A vista dava para um pequeno parque em vez do horizonte mais chamativo da cidade, mas descobri que preferia observar as mudanças sazonais nas árvores ao brilho dos arranha-céus distantes. Parecia uma metáfora para a mudança em minhas próprias prioridades, das aparências para a substância. Depois que minha oferta foi aceita, mergulhei no planejamento do espaço. Cores de tinta, arranjos de móveis, arte para as paredes. Criei planilhas detalhadas para despesas de mudança e orçamentos de decoração, aplicando minha expertise financeira à minha própria vida pela primeira vez. À noite, reconectei-me com amigos que havia negligenciado enquanto atendia às demandas familiares. Lara, que me avisava há anos sobre o tratamento da minha família, foi particularmente solidária, ajudando-me a comprar coisas para meu novo lugar e oferecendo um ouvido compreensivo quando as dúvidas surgiam. Você parece diferente, ela comentou durante um brunch num domingo, cerca de 3 semanas após minha decisão, mais relaxada de alguma forma, como se tivesse largado uma mochila pesada que carregava há anos. Percebi que ela estava certa. A ansiedade constante de fundo, esperando pela próxima crise familiar, pela próxima demanda financeira, havia desaparecido. Eu estava dormindo melhor, comendo melhor, até mesmo andando mais ereta. As manifestações físicas de estresse com as quais eu vivi por tanto tempo estavam desaparecendo gradualmente. Foi exatamente um mês após eu ter cancelado as transferências que meu celular se iluminou com uma mensagem da minha mãe. Apenas 3 palavras. Financiamento vence hoje. Encarei a mensagem, sentindo a familiar atração da obrigação surgir, seguida por uma onda de ressentimento. Nenhuma pergunta sobre como eu estava, nenhum reconhecimento de que as transferências haviam parado, apenas uma exigência implícita, disfarçada de declaração. Naquele momento, entendi plenamente o quão unilateral nosso relacionamento havia se tornado. Eu era valorizada não por quem eu era, mas pelo que eu podia fornecer. Meu valor para eles era medido em reais e centavos, em contas pagas e problemas resolvidos. A revelação foi ao mesmo tempo dolorosa e libertadora. Meus polegares pairaram sobre a tela enquanto eu considerava como responder. No passado, eu teria imediatamente providenciado a transferência, talvez com uma mensagem de desculpas por ter esquecido. Eu poderia até ter adicionado um valor extra para compensar o atraso, desesperada para manter a paz, para ser a boa filha. Mas essa era a antiga Sofia. A nova respirou fundo e digitou 2 palavras simples. Não é meu. Depois de enviar a mensagem, desliguei o celular e fui dar um longo passeio pelo parque perto da minha futura casa. O ar de outono estava fresco. Folhas em tons vibrantes de vermelho e dourado caindo ao meu redor. Pela primeira vez em memória, senti-me verdadeiramente presente. Sem calcular mentalmente obrigações familiares ou me preocupar com a próxima crise, apenas vivenciando o momento plena e completamente. Quando voltei para casa e liguei o celular, ele explodiu com notificações. 5 chamadas perdidas da minha mãe, 3 do meu pai. 7 mensagens de texto de urgência e acusação crescentes. Uma mensagem de voz de Marcos que começava com "Que diabos você pensa que está fazendo?", antes de eu apagá-la sem ouvir o resto.
Considerei não responder, mas decidi que uma comunicação clara era melhor do que a evasão. Enviei uma única mensagem para meus pais. Ligarei amanhã às 19 horas para discutir as mudanças em nosso relacionamento financeiro. Na noite seguinte, exatamente às 19 horas, eu liguei. Minha mãe atendeu no primeiro toque, sua voz tensa com raiva mal controlada. O que está acontecendo, Sofia? O pagamento do financiamento foi recusado. O banco nos ligou. Foi humilhante. Nenhum cumprimento. Nenhuma preocupação sobre por que eu poderia ter parado as transferências. Apenas foco imediato no impacto para eles. Eu fiz algumas mudanças nos meus compromissos financeiros. Eu disse, mantendo a voz firme. Não vou mais contribuir para as despesas da casa. Que mudanças você quer dizer? A voz do meu pai interrompeu, indicando que eu estava no viva voz. Estávamos contando com esse dinheiro. Sim, vocês estavam contando com o dinheiro da filha, que vocês excluíram completamente do testamento. Respondi, surpresa com minha própria calma. A filha, que aparentemente não merece nenhuma consideração no planejamento sucessório de vocês, apesar de anos de apoio financeiro. Um breve silêncio se seguiu, depois o tom defensivo de minha mãe. Isso não tem nada a ver com isso. O testamento é sobre o futuro. Isso é sobre nossas necessidades atuais. Tem tudo a ver com isso, retruquei. Eu tenho apoiado esta família por anos enquanto vocês planejavam deixar tudo para Marcos. Descobri recentemente que vocês até usaram minhas contribuições financeiras para investir em oportunidades para ele. Isso acaba agora. Nós somos seus pais, disse meu pai, como se esse fato por si só lhes desse direito a apoio ilimitado. Você não pode simplesmente nos cortar. Eu não estou cortando vocês por despeito, expliquei, embora parte de mim se perguntasse se eles mereciam sequer essa explicação. Estou estabelecendo limites apropriados. Continuei os pagamentos médicos por mais 3 meses para dar a vocês tempo de fazerem arranjos alternativos. Depois disso, vocês precisarão gerenciar suas finanças de forma independente, assim como esperaram que eu fizesse desde os 16 anos. Isso é por dinheiro? Minha mãe perguntou incrédula. Você é realmente tão materialista, Sofia, depois de tudo que fizemos por você? A pergunta era tão divorciada da realidade que quase ri. Isso não é sobre dinheiro, mãe. É sobre respeito. É sobre reconhecimento. É sobre ser tratada como um membro igual desta família, em vez de um caixa eletrônico conveniente. Marcos precisa da nossa ajuda mais do que você. Meu pai interveio, voltando ao refrão familiar. E eu precisei da ajuda de vocês quando era mais jovem, respondi. Precisei quando estava trabalhando em 3 empregos para pagar a faculdade. Precisei quando comia macarrão instantâneo em todas as refeições para economizar para os livros. Precisei quando não podia pagar por um carro para ir às entrevistas. Mas vocês decidiram que eu poderia me virar sozinha naquela época. Agora vocês podem fazer o mesmo. A conversa se deteriorou a partir daí. Meus pais alternaram entre raiva, chantagem emocional, acusações de egoísmo e, finalmente, ameaças. Se é assim que você vai ser, não espere ser bem-vinda nesta casa mais, declarou meu pai. E não venha chorando para nós quando precisar de algo no futuro, acrescentou minha mãe. Eu havia antecipado essa reação, me preparado para ela, mas ainda assim doeu. Não porque eu temesse perder o apoio deles, que sempre fora condicional e limitado, mas porque confirmava o quão transacional o amor deles por mim sempre fora. Eu entendo, eu disse simplesmente. Espero que um dia possamos construir um relacionamento mais saudável. Até lá, preciso focar no meu próprio bem-estar. Depois de encerrar a ligação, sentei-me em silêncio por um longo tempo, processando a finalidade do que acabara de ocorrer. A ruptura não era apenas financeira. Era emocional, psicológica, talvez até permanente. Eu havia cruzado uma linha que não podia ser descruzada, desafiado uma dinâmica familiar que fora estabelecida décadas atrás. No dia seguinte, Marcos apareceu no meu escritório, causando uma cena na recepção até que eu concordei em falar com ele. Seu rosto estava vermelho de raiva, enquanto ele me seguia para uma pequena sala de conferências. Que diabos você está tentando provar? Ele exigiu sem rodeios. Mamãe e papai estão arrasados. O banco está ameaçando executar a hipoteca se eles perderem outro pagamento. Isso parece um problema para vocês 3 resolverem juntos, respondi, mantendo a compostura, apesar de sua regressão. Assim como os problemas que tive que resolver sozinha todos esses anos. Isso é diferente.
Eles estão mais velhos agora, eles precisam de apoio. E eles têm outro filho. Apontei. Um que herdará tudo o que eles possuem. Talvez esse filho devesse se manifestar. A expressão de Marcos mudou, o desconforto substituindo brevemente a raiva. Você sabe, minha situação não é estável agora. Não posso ajudá-los como você pode. Então talvez você devesse reconsiderar aceitar uma herança que vem com responsabilidades financeiras significativas, sugeri. Se você não está preparado para ajudar a manter os bens deles agora, como os administrará depois que eles se forem? Ele não teve resposta para isso, apenas mais acusações e chantagens emocionais ecoando as táticas de nossos pais. Quando percebeu que eu não seria influenciada, recorreu a ameaças, assim como eles. Você vai se arrepender disso, Sofia. Quando tiver afastado a única família que tem, quando estiver sozinha com seu dinheiro e sua carreira chique, vai desejar ter feito escolhas diferentes. Olhei para meu irmão, olhei de verdade para ele, talvez pela primeira vez. A fachada bonita e confiante que havia encantado nossos pais por todos esses anos agora parecia frágil, escondendo uma profunda insegurança. Ele recebeu todas as vantagens, todas as preferências, todo o benefício da dúvida. E ainda assim estava diante de mim, com raiva porque a irmã que ele ajudou a excluir não estava mais disposta a subsidiar seu tratamento preferencial. Eu posso estar sozinha, Marcos, mas pelo menos estarei de pé com minhas próprias pernas, não vivendo dos sacrifícios dos outros enquanto finjo ser autossuficiente. Depois que ele saiu, recebi uma enxurrada de mensagens e ligações de parentes e amigos da família, todos claramente tendo ouvido uma versão unilateral dos eventos. Fui pintada como a filha sem coração que abandonou seus pais idosos, a mulher fria e carreirista que valorizava o dinheiro acima da família. Algumas mensagens eram suplicantes, pedindo-me para reconsiderar em nome da harmonia familiar. Outras eram acusatórias, expressando decepção com a pessoa em que eu havia me tornado. Respondi a cada uma com a mesma mensagem cuidadosamente elaborada. Obrigado por sua preocupação. Este é um assunto particular entre mim e minha família imediata. Tomei decisões necessárias para meu bem-estar após anos de apoio financeiro à minha família, enquanto era sistematicamente excluída do planejamento familiar a longo prazo. Espero que você possa respeitar que existem múltiplas perspectivas para esta situação. Alguns responderam com compreensão, outros com mais críticas. Alguns simplesmente pararam de se comunicar. Reconheci que estava sendo testada, que essas eram as consequências de me defender em um sistema familiar que nunca valorizou minha autonomia ou igualdade. Apesar de tudo, mantive-me firme em minha decisão, lembrando-me diariamente que limites saudáveis não eram egoísmo, que independência financeira não era abandono, que esperar respeito recíproco não era irracional. A velha culpa ainda surgia ocasionalmente, mas com frequência e poder decrescentes. Uma noite, cerca de 6 semanas após o confronto inicial, meus pais apareceram sem avisar no meu apartamento. Pareciam cansados, mais velhos de alguma forma, como se as últimas semanas os tivessem envelhecido visivelmente. Meu primeiro instinto foi de preocupação, seguido imediatamente por cansaço. Convidei-os a entrar, mas permaneci de pé, relutante em me acomodar no que poderia se tornar uma longa manipulação emocional. Queremos conversar sobre o que aconteceu. Minha mãe começou, sua voz mais suave do que durante nossa ligação. Sentimos que houve mal-entendidos de ambos os lados. Estou ouvindo, eu disse, sem concordar nem discordar de sua caracterização. O que se seguiu não foi o pedido de desculpas ou o reconhecimento que eu poderia ter esperado, mas uma tentativa mais sutil de restabelecer a antiga dinâmica. Eles reconheceram que talvez tivessem dado minha ajuda como garantida, mas rapidamente mudaram para o quão difíceis as coisas haviam se tornado sem meu apoio. Mencionaram ter que reduzir seu estilo de vida, o constrangimento de pedir empréstimos a amigos, a tensão em sua saúde. Não estamos ficando mais jovens, Sofia, disse meu pai. É realmente assim que você quer que as coisas fiquem entre nós? Respirei fundo, organizando meus pensamentos antes de responder. Este era o momento em que a antiga Sofia teria cedido, teria concordado em retomar o apoio em troca de promessas vagas de apreciação que nunca se materializariam. Mas essa versão de mim se foi. Eu quero um relacionamento com vocês baseado em respeito e amor mútuos, não em transações financeiras.
Eu disse cuidadosamente: quero ser valorizada por quem eu sou, não pelo que posso fornecer. Quero a mesma consideração e apoio que vocês sempre deram a Marcos. Nós te valorizamos, protestou minha mãe. Sempre tivemos orgulho da sua independência. Independência não deveria significar exclusão, retruquei. E orgulho não deveria ser condicional ao que posso fazer por vocês. Conversamos por mais 1 hora, circulando os mesmos pontos, sem uma resolução real. Eles não podiam ou não queriam reconhecer a desigualdade fundamental em como haviam tratado seus filhos, nem podiam aceitar que meu apoio financeiro não estava mais disponível, sem mudanças significativas em nossa dinâmica de relacionamento. No final, eles saíram com a situação não resolvida, o futuro de nosso relacionamento incerto. Ao fechar a porta atrás deles, senti uma profunda mistura de tristeza e alívio. Tristeza pelos pais que desejei por toda a minha vida, mas nunca tive de verdade. Alívio por finalmente estar livre do ciclo de dar sem receber, de amar sem ser totalmente amada em troca. O que quer que acontecesse a seguir, eu sabia que havia feito o que era necessário, não apenas para meu bem-estar financeiro, mas também para minha saúde emocional e psicológica. O caminho à frente poderia ser solitário às vezes, mas era meu para trilhar, em meus próprios termos. Os primeiros meses após estabelecer limites com minha família foram os mais difíceis. Apesar de saber que havia tomado a decisão certa, havia noites em que eu ficava acordada repassando conversas em minha mente, questionando se eu tinha sido muito dura, muito absoluta em minha postura. Velhos hábitos de culpa e autodúvida surgiam regularmente, especialmente durante feriados e aniversários de família, que agora eu passava sozinha ou com amigos, em vez de parentes. A raiva que senti inicialmente proporcionou uma certa clareza e força, mas, à medida que diminuía gradualmente, emoções mais complicadas tomaram seu lugar. Luto pelas relações familiares que eu sempre quis, mas nunca tive de verdade. Confusão sobre minha identidade fora do papel de provedora e pacificadora da família. Medo de que talvez Marcos estivesse certo, que eu acabaria sozinha com nada além da minha carreira e conta bancária como companhia. Reconhecendo que precisava de ajuda para processar esses sentimentos, comecei a ver a doutora Eliane Bastos, uma terapeuta especializada em dinâmicas familiares e estabelecimento de limites. Nossas sessões semanais se tornaram uma âncora, um espaço seguro para examinar os padrões que moldaram minha vida e para desenvolver maneiras mais saudáveis de me relacionar comigo mesma e com os outros. O que você está vivenciando é uma forma de luto, explicou a doutora Eliane durante uma sessão particularmente difícil. Você está de luto pela perda da família que pensava ter ou esperava poder ter. Essa é uma perda legítima, mesmo que os relacionamentos não estivessem te servindo bem. Ela me ajudou a entender que minha família operava como um sistema com papéis rígidos atribuídos a cada membro. Marcos era o filho de ouro, perpetuamente necessitado, perpetuamente perdoado. Eu era a responsável, a provedora, o amortecedor emocional. Nossos pais eram os árbitros, mantendo essa dinâmica através de tratamento diferenciado, disfarçado de resposta às nossas diferentes necessidades. Sistemas resistem à mudança, ela me disse. Quando você saiu do seu papel atribuído, retirando o apoio financeiro e exigindo consideração igual, todo o sistema foi ameaçado. A pressão que você está sentindo para retornar aos velhos padrões é o sistema tentando restabelecer o equilíbrio. Entender a mecânica das dinâmicas familiares ajudou intelectualmente, mas o trabalho emocional foi mais difícil. Tive que desaprender a crença de que meu valor estava ligado ao que eu podia fazer pelos outros. Tive que reconhecer que o impulso constante para ganhar aprovação através de conquistas e sacrifícios era uma resposta ao amor condicional, não uma expressão saudável de cuidado. O mais desafiador de tudo foi confrontar a possibilidade de que meus pais talvez nunca mudassem, talvez nunca oferecessem o reconhecimento e o tratamento igualitário que passei a vida inteira buscando. A aceitação dessa realidade, doutora Eliane me assegurou, não era desistir. Era me libertar para construir uma vida baseada nas verdades atuais, em vez da esperança perpétua de mudança. À medida que a turbulência emocional inicial começou a se acalmar, voltei meu foco para reconstruir outros aspectos da minha vida. Meu novo apartamento se tornou um projeto de autoexpressão.
Cada escolha de cor e peça de mobiliário selecionada puramente para meu próprio prazer, em vez de impressionar os outros ou atender até expectativas externas. Enchi o espaço com livros que sempre quis ler, arte que falava comigo pessoalmente, plantas que deixavam o ar mais fresco e vivo. Profissionalmente, encontrei um novo entusiasmo pelo meu trabalho, uma vez que não servia mais como um canal financeiro para minha família. Assumi projetos desafiadores que antes havia evitado devido a restrições de tempo. Mentorei colegas mais jovens e até comecei a considerar oportunidades de avanço que teriam sido impossíveis enquanto jonglava crises familiares. 6 meses depois de me mudar para meu novo lugar, tirei minhas primeiras férias de verdade em anos. Uma viagem de 2 semanas para a Patagônia que eu sonhava desde a faculdade. Caminhando sozinha pelas trilhas de El Calafate, observando os barcos no porto de Bariloche, sentando em cafés tranquilos em Ushuaia, apenas com meus pensamentos e um diário como companhia, comecei a redescobrir partes de mim mesma que haviam sido submersas por obrigações familiares. Percebi que gostava da solidão, algo que raramente experimentei com as constantes demandas sobre minha atenção e recursos. Encontrei prazer em pequenas indulgências pessoais, um café perfeitamente preparado, um livro lido ininterruptamente de capa a capa, uma soneca à tarde sem alarme para me acordar. Mais importante, descobri que podia estar contente em minha própria companhia, que o medo de acabar sozinha, que havia sido usado como uma ameaça, era na verdade uma promessa de paz. A distância da minha família também me permitiu construir relacionamentos mais profundos e autênticos com outras pessoas, sem estar constantemente correndo para resolver emergências familiares ou gerenciar dinâmicas familiares. Eu tinha tempo e energia emocional para amizades baseadas em cuidado mútuo, em vez de obrigação. Lara e eu nos tornamos ainda mais próximas, nossa amizade evoluindo de brunches ocasionais para partes regulares da vida uma da outra. Reconectei-me com amigos da faculdade dos quais havia me afastado, descobrindo que muitos deles haviam enfrentado desafios familiares semelhantes. Até comecei a namorar novamente, com cautela, abordando relacionamentos românticos com uma nova consciência de padrões saudáveis versus não saudáveis. Meu senso aprimorado de autoestima me tornou menos propensa a aceitar maus tratos ou dinâmicas unilaterais, mais capaz de comunicar minhas necessidades claramente e mais disposta a me afastar de conexões que não serviam ao meu bem-estar. Quanto à minha família, a situação evoluiu de maneiras que eu não poderia ter previsto. Após vários meses de silêncio, após nosso último confronto, Marcos me procurou com uma mensagem inesperada. O negócio da família estava com dificuldades sem meu apoio financeiro, e ele foi forçado a assumir um papel mais ativo em sua gestão. Pela primeira vez na vida, ele estava trabalhando em horário comercial, lidando com realidades práticas como folha de pagamento e estoque, enfrentando consequências por prazos perdidos e decisões ruins. Eu nunca percebi o quanto você fazia nos bastidores, ele admitiu durante um encontro hesitante para um café. Ou o quanto mamãe e papai estavam com dificuldades antes de você intervir. Não foi um pedido de desculpas, exatamente, mas foi um reconhecimento. O primeiro que recebi de qualquer membro da família, de que minhas contribuições foram significativas e não reconhecidas. O próprio Marcos parecia diferente, menos presunçoso, mais pé no chão. A necessidade financeira o forçou a uma maturidade que o tratamento preferencial havia adiado por muito tempo. Nossos pais demoraram mais para se adaptar. Eles fizeram várias tentativas de restabelecer os velhos padrões, alternando entre chantagem emocional e raiva. Quando isso falhou, a transição dos pagamentos médicos que eu havia arranjado terminou conforme programado, forçando-os a confrontar sua realidade financeira sem meu apoio. Eles acabaram vendendo sua grande casa, mudando-se para um apartamento menor que se adequava melhor aos seus recursos reais. Mantive limites claros e consistentes durante essas mudanças, oferecendo apoio emocional quando parecia genuíno, mas me recusando a ser arrastada de volta para o emaranhado financeiro. Foi um equilíbrio difícil, exigindo vigilância constante contra velhos padrões de culpa e responsabilidade. A orientação da doutora Eliane foi inestimável durante esse período, ajudando-me a distinguir entre cuidado familiar saudável e codependência prejudicial.
Cerca de um ano após o confronto inicial no escritório do advogado, meus pais pediram para nos encontrarmos para jantar. Foi uma noite cautelosa, um tanto formal, mas diferente de nossas interações anteriores. Havia um respeito hesitante em sua maneira, um reconhecimento, talvez, de que eu não era mais a filha que poderia ser manipulada por obrigação ou culpa. Estivemos pensando, disse meu pai enquanto terminávamos a refeição, sobre o testamento, sobre como lidamos com as coisas com você e Marcos. Nós não vimos como parecia da sua perspectiva, acrescentou minha mãe. Nós apenas pensamos, já que você estava indo tão bem. Eu esperei, sem aceitar sua desculpa implícita, nem rejeitar o ramo de oliveira que ela representava. Nós falamos com o Dr. Matos, meu pai continuou. Estamos revisando nossos planos de sucessão para serem mais, bem, equitativos. Foi um pequeno passo, e talvez motivado mais pela necessidade prática do que pelo reconhecimento genuíno da injustiça passada. Mas foi um passo, no entanto. Um reconhecimento de que o antigo sistema familiar estava mudando, por mais gradualmente que fosse. Eu não respondi com gratidão ou perdão imediatos. Essas emoções viriam em seu próprio tempo, se viessem. Em vez disso, simplesmente assenti e disse: essa parece uma decisão ponderada. Ao refletir sobre a jornada do último ano, percebo que a mudança mais profunda não foi no tratamento da minha família para comigo, mas no meu tratamento para comigo mesma. Aprendi que a verdadeira autoestima não pode ser construída com base na validação externa, que limites saudáveis não são egoísmo, mas necessários, que o amor que vem com condições não é realmente amor. A dor daquele dia no escritório do advogado, o choque de descobrir o quão pouco eu era valorizada por aqueles que apoiei por tanto tempo, se transformou em algo inesperado: liberdade. Liberdade do ciclo interminável de dar para ganhar uma aprovação que nunca veio. Liberdade para construir relacionamentos baseados no respeito mútuo, em vez de obrigação. Liberdade para priorizar meu próprio bem-estar sem culpa constante. Talvez a lição mais importante que aprendi é que, às vezes, a família de que precisamos não é aquela em que nascemos, mas aquela que criamos através de conexões escolhidas e laços autênticos. Os amigos que me apoiaram durante essa difícil transição, os colegas que respeitaram meus limites, os novos relacionamentos que formei com base em cuidado mútuo genuíno. Estes se tornaram meu verdadeiro sistema de apoio, minha família escolhida. Não sei o que o futuro reserva para meu relacionamento com meus pais e irmão. Há momentos de conexão agora, frágeis, mas reais, ao lado da dor persistente das traições passadas. Estamos encontrando nosso caminho para algo novo. Nem a dinâmica exploradora de antes, nem o completo afastamento que poderia ter sido. O que eu sei é que nunca mais medirei meu valor pela disposição dos outros em reconhecê-lo. Nunca mais sacrificarei meu bem-estar para ganhar um amor que deveria ser dado livremente. E nunca mais confundirei apoio financeiro com cuidado genuíno, ou silêncio com paz. Às vezes, a mensagem de texto que você precisa enviar na vida é simplesmente: não é meu. Seja abordando um financiamento ou os fardos emocionais que outros tentam colocar em seus ombros. Ao reivindicar seu direito de determinar o que realmente pertence a você e o que não pertence, você encontra não o egoísmo, mas a individualidade. Não o isolamento, mas a conexão autêntica. Não a perda, mas o espaço para finalmente se tornar plenamente você mesmo. Você já teve que tomar uma decisão difícil para priorizar seu próprio bem-estar em detrimento das expectativas familiares? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, por favor, clique no botão curtir e se inscreva para mais histórias sobre encontrar força em situações difíceis. E se você conhece alguém que pode precisar ouvir esta mensagem sobre a importância de limites saudáveis, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Obrigado por percorrer esta jornada comigo. E lembre-se, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é se colocar em primeiro lugar. Seu valor não é medido pelo que você faz pelos outros, mas por quão verdadeiramente você vive sua própria vida.